Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para continuarmos o estudo aqui do livro histórico, de Josué. Por que histórico, irmãos? Porque conta as histórias, as conquistas, também conta de percas, de momentos difíceis, de momentos de aprendizado, momentos de falhas, de erros, momentos que o povo precisou parar para arrumar a casa, vamos dizer assim no linguajar nosso, para que eles entendessem ao que Deus quisesse para continuarmos. Então, livros históricos de Josué a Esther, nós queremos estar aqui, irmãos, vamos estar aqui meses aqui falando com os irmãos, aprendendo, Hoje, o livro de Josué, o capítulo é o 3, do versículo 1 ao 17, eu estou aqui com duas versões de Bíblia, uma a NTLH e a outra a linguagem contemporânea, que fala travessia do Jordão, E você lendo o capítulo 3 e depois o 4, que vai ser o vídeo seguinte, você vai ver que é uma continuidade deste milagre que Deus assim faz e opera na vida do povo, aleluia. E vamos ler aqui, irmãos, para a gente entender, compreender. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 1 fala assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada. Irmãos, dormir, irmãos, repousar, descansar, é algo que é importantíssimo para o corpo, irmãos. Mas o cristão, irmãos, ele tem que ter um hábito diferente. Ele tem, irmãos, que as madrugadas, à noite, no momento mais calmo, mais quieto, irmãos, buscar o Senhor, irmãos. Estar ali atento à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu amo aqueles que me buscam de madrugada, bem pela manhã. Então, irmãos, você vê na história do povo de Israel, o povo se dispondo, irmãos, em horários como este, madrugada, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde. Há momentos, irmãos, que eles iniciavam períodos de oração, aleluia, e eles praticam isso até hoje, irmãos. E quantas vezes Deus operou milagres para a vida deles. Então, irmãos, o cristão, no seu pessoal, individual, eu falo isso para mim primeiro, tem que haver, irmãos, um devocional, uma particularidade, uma intimidade sua para com Deus, aleluia. E diz aqui a palavra, louvado seja Deus, que de madrugada saíram do acampamento, do Vale das Acácias. Oh, glória. E foram até o Rio Jordão. Aleluia. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Vale das Acácias, irmãos. Se você ler, como falamos no vídeo anterior, você lê Números 25, você vai ver que é o local onde eles acamparam ali, irmãos, que chamava Vale de Sitim. Aonde aconteceu também coisas, irmãos, que serviram de lições para ele, onde o povo se prostituiu, ali buscando mulheres de outros povos, irmãos. Então era um local que tinha acontecido várias situações, não só de erro, mas também de vitória, de bênção, que Deus tratou com a vida deles ali. Versículo 2 fala assim, 3 dias depois os líderes passaram pelo meio do acampamento. Irmãos, no meio da casa do Senhor, casa de oração, da obra de Deus, irmãos, precisa ter, irmãos, liderança, precisa ter organização. Josué, aqui vamos colocar como pastor, ele tinha homens, líderes de cada uma das suas tribos que passavam pelo meio do acampamento ali para trazer orientações que vinham do servo do Senhor para o povo. Irmãos, ali tinham sacerdotes,
os sumos sacerdotes, ali tinha os levitas, nem todo levita era sacerdote e vice-versa, mas havia uma liderança, e uma liderança, irmãos, que tem que prezar pelo que é reto, pelo que é correto, pelo que é ordem, o zelar pelo que é certo, irmãos, para que a obra de Deus, irmãos, ela cresça, ela expanda. Josué aqui, irmãos, ele estava no início de uma trajetória da vida dele, histórica, claro, que ele ia fazer, irmãos, através de Deus, da sua palavra, da sua ordem, a diferença. Então ele tinha que ter uma equipe, uma liderança forte, irmãos, que acompanhasse, que estivesse junto com ele. Os dias nossos hoje atuais, a igreja de Cristo, irmãos, independente do ministério, o pastor, a esposa do pastor, a pastora, o líder, o casal que está na frente ali, irmãos, tem que ter uma liderança forte. Tem que ter um grupo que ore, irmãos, um grupo que saia das quatro paredes, que busque, que jejue, que evangelize, que esteja ali junto, irmãos, no mesmo propósito, para que o milagre do Senhor aconteça, porque o reino dividido, Jesus ensinou para nós, não pode subsistir, tem que ver unidade, aleluia. O versículo 3 fala assim, dizendo ao povo, quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Então, já havia uma ordem. Quando os levitas, só os levitas poderiam levar a arca. Só os levitas poderiam exercer esta função, porque era dada por Deus e o povo tinha que os seguir. Aleluia. Versículo 4. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho, porém não chegaram perto da arca. Fique longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Irmãos, mais ou menos 1 quilômetro, segundo aqui a gente for fazer uma metragem, é 900 metros. Irmãos, tinha uma regra, tem um limite, tem uma ordem imposta pelo próprio Deus, irmãos. Ali a arca simbolizava a presença do Senhor. Naquele período bíblico, nessa aliança, o povo tinha que ser obediente a esta regra. Irmão, você vê, aleluia, que quando ali com Davi, quando Uza foi tentar chegar perto e colocar as mãos, foi fulminado. Irmãos, havia uma ordem, havia uma regra. Hoje, irmãos, na casa do Senhor, quando o líder, quando está ali sendo direcionado por Deus, passa uma ordem, irmãos, algo que vem para o povo, para o corpo, para a igreja, tem que ser obedecido, irmãos. Ah, irmão, mas alguém fala assim, mas não tem nada a ver. Tem a ver, irmãos. É uma ordem que veio da serva do Senhor, que é uma pastora na igreja, que é o pastor da igreja, tem que obedecer. Quem obedece está gerando obediência, irmãos. Quem está debaixo da obediência tem a bênção do Senhor. Então, o povo aqui tinha que respeitar esse limite. 900 metros, não podia estar perto. Só os levitas levavam, naquelas varas, mas mesmo assim não poderiam tocar na arca. Irmãos, era uma regra que tinha que ser obedecida. Aleluia. Versículo aqui, de número 5, disse Josué ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Em outras palavras, santificai-vos. Irmãos, a igreja de Cristo hoje precisa entender, quando eu falo igreja, eu falo de mim, irmãos, de nós, que há momentos, irmãos, para tudo nessa vida. Há momento que você é casado, tem que desfrutar, da sua esposa, da sua intimidade com ela, irmãos, e outras coisas que vêm juntos, certo? Aleluia! Mas há momentos, irmãos, que o casal tem que se abster da sua intimidade e se consagrar, e buscar, e jejuar, e mortificar a sua carne. Se você é solteiro, mesma coisa. Igreja, quando o pastor, quando a liderança pedir para vocês jejuarem, consagrarem, orarem, é porque Deus está querendo fazer milagres. Deus quer fazer prodígios. E a palavra do Senhor fala que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Quando você crê, você obedece. Quando você crê, você aceita a ordenança. Quando você crê, você atende o mandamento e põe em prática. E Deus, ele faz o milagre acontecer, irmãos. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Versículo 6. Depois disso, os sacerdotes peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. 7. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Irmão, talvez nesse dia que se chama hoje, você aí está na sua casa, você aí líder, está falando assim: o meu antecessor, aquela pessoa, como eu queria ser igual a ela? Não. Deus vai fazer você, para a glória e honra do nome dele, ser usado. Deus vai te usar, vai te capacitar, vai te habilitar. A bênção do Senhor vai ser derramada sem medida sobre a sua vida. Aleluia, porque a Bíblia fala assim, que aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. E Deus vai fazer, não que você, homem ou mulher, seja conhecido, mas o nome dele na sua vida vai ser glorificado. O nome dele, ele usando você, vai ser engrandecido. Irmão, Josué estava no momento de transição. Moisés é morto, servo do Senhor. Josué começa, irmãos, a enfrentar desafios grandes. Irmãos, Josué estava na linha do combate. Irmãos, ou Deus era com ele ou ele voltava para trás, irmão. Não tinha meio termo. Há momentos da sua vida e da minha que, irmãos, ou Deus é com você, ou Deus é comigo, ou Deus faz o milagre, opera o milagre, faz o morto ressuscitar, irmãos. Repreende o mal para que as pessoas vejam e glorifiquem o nome dele, para que as pessoas vejam que Deus é na sua vida. Paulo falou isso, irmão: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou eles veem Deus na sua vida, ou eles veem Deus no seu ministério, ou eles veem Deus na sua conduta, ou não veem nada, irmãos. Então, esta passagem do capítulo 3 nos ensina grandes lições, irmãos. Você é de Deus, irmão, se entregue a ele de verdade. Busque a ele de verdade. Tenha uma intimidade pessoal e íntima com o Senhor, porque Deus vai mostrar para as pessoas, vai mostrar na sua igreja, no seu ministério, que Ele é com você. Ele vai te honrar, mas esteja firme, aleluia. Versículo aqui, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. O versículo aqui, 8, dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Olha, irmãos, isso é fé, irmãos. Esse período aqui, o Jordão, ele estava transbordando, porque era um período, irmãos, que uma geleira estava sobre ele, a geleira derretia e o rio ficava transbordando. Irmãos, acredita-se na história que o Jordão, ele tinha 30 metros, até mais, de comprimento, por 2 a 3 metros de fundura. Irmãos, e quando o Jordão, ele estava transbordando, à medida que a água ela subia, era mais alta ainda. Então, irmãos, o povo tinha que passar pelo Jordão em pés enxutos, irmãos. E, irmãos, isso é algo que o homem, o humano, não pode fazer, irmãos. É algo que Deus, o Senhor, ele faz. Talvez você hoje na sua vida está passando uma situação que você está diante de um Jordão. Irmãos, você está clamando, orando, buscando, santificando, consagrando, e agora é a hora de Deus fazer, irmãos. E você tem que aguardar, esperar, confiar, permanecer, perseverar, acreditar no milagre do Senhor, irmãos. Porque olhando aos olhos humanos é algo impossível. Você talvez está falando isso hoje, mas o Senhor, nosso Deus, para Ele tudo é possível. Ele quer que só você creia. Aqui Ele dá uma ordem, oh aleluia. Aí no versículo 10 fala assim, pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo o que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará
os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgaceus, os amorreus e os jubuseus. Tudo com eus, irmão, sabe? Tem pessoa que está com eu elevado. Deus tem que quebrar. Deus tem que expulsar da sua vida esse eu, irmãos. Que eu diminua, a palavra fala, e o Senhor cresça. Irmãos, eu tenho que sair da sua e da minha vida, irmãos, para o Senhor aparecer. Sabe por que Deus não está aparecendo ainda? Porque o seu eu está elevado. Aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ô glória, versículo 11, a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. 12, agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. 13, quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, meu Deus, e as águas da parte de cima ficarão amontadas no lugar, porque as águas, irmãos, elas vinham de uma nascente e caíam e assim alimentavam o Jordão. Então, Deus está dizendo aqui que ele vai parar as águas, irmãos, no alto. Aleluia, olha que coisa tremenda, irmãos. E na posição que o povo de Israel aqui estava, o povo ia ver isso parado, ia passar em pés enxutos, irmãos. Oh, aleluia, irmão. É algo sobrenatural, irmão. Deus não trabalha com aquilo que está a um palmo da nossa vista. Deus trabalha com o sobrenatural. Deus quer que nós oremos, cremos, perseveremos, busquemos, insistimos na oração com Ele, na confiança, irmãos, para que Ele faça o sobrenatural. Porque o natural nós estamos olhando, irmãos. Deus quer fazer o sobrenatural. Aquilo que está fora do alcance do juiz, do médico, do desembargador, Deus assim quer o fazer, aleluia. O versículo aqui, ó, 14, fala assim, era o tempo da colheita, e as águas dos rios haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água. Olha, irmãos, versículo 15. Aleluia! Era o tempo da colheita e as águas do rio Jordão haviam coberto as margens, então estavam transbordando. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente. Perdão, mas eu li o 15 de novo, eu li o 16. Ela parou de correr e ficou amontoada, parada, oh aleluia, na parte de cima do rio, até Adã. Se você puder na sua Bíblia pegar aí o mapa, você vai ver. Cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo. O rio secou completamente, até o mar morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Oh, irmãos, falamos no capítulo anterior sobre Jericó, sobre estratégia. Antes de Deus fazer aquele milagre em Jericó, Deus precisava mostrar para o povo, Deus conhecia o coração do povo como conhece o seu e o meu. Esse milagre do Jordão para que o povo cresce, o povo buscasse, o povo acreditasse, o povo saísse, irmãos, da mesmice, o povo saísse da vida natural, mas passasse a ser um povo que buscasse a Deus de verdade. Irmãos, Deus quer fazer milagres grandiosos na sua vida. Às vezes você fala assim, eu quero aquele milagre, mas antes daquele, Deus quer fazer um hoje na sua vida, ou um outro amanhã, para que quando você chegue naquele milagre, irmãos, você esteja amadurecido, preparado para viver aquele milagre, irmãos, e se firmar mais no Senhor, aleluia. O versículo aqui 16, louvado seja Deus, fala assim, não, agora é o 17, irmãos, enquanto os israelitas atravessavam pisando a terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão. Olha, irmãos, falamos aqui que o rio aproximadamente tinha 30 metros ou até mais. Eles estavam no meio do rio, seco,
vendo a água parada, amontoada, meu Deus, aleluia. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Irmãos, o que eu entendo com isso, irmãos? Trazendo para nós hoje, irmãos, a liderança do Senhor, nos dias de hoje, ano de 2023, ela tem que ir na frente, irmãos. Ela tem que ser o exemplo. Irmão, a pessoa tá possessa, tá desenganada pela medicina, tá mal, tá com problemão. Irmão, vá lá você, homem de Deus. Põe a mão, expulse, repreenda, ore, jejue, se consagre. Vá de encontro com esse obstáculo e mande o mal embora. O povo vai olhar em você, vai olhar em nós e vai ver, irmãos, Deus na nossa vida por bondade e misericórdia. E a fé vai ser acrescentada, a fé vai ser estimulada. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando você coloca ela na prática, Deus opera o milagre. Mas primeiro que tem que pôr o pé na margem é a liderança. Primeiro que tem que pôr o pé na situação difícil, lá na casa da pessoa que está quebrando tudo, fazendo acontecer o contrário, é você, irmão, que é chamado e escolhido para ser um líder, um obreiro da casa do Senhor. Você tem que ir lá primeiro, irmão. Você tem que impor a mão na cabeça do inimigo e falar: sai em nome de Jesus. Você tem que ir lá no ar livre, você tem que visitar, você tem que pregar, você tem que orar, você tem que se dispor, você tem que se entregar. Paulo, sempre falamos isso aqui, irmãos, amando muito e sendo menos amado. Irmão, é você primeiro que tem que pôr a mão. Você é hoje quem leva a presença de Deus. Você hoje, a arca, a presença de Deus tem que estar na minha e na sua vida. Aonde você anda, você pisa, você está, a presença do Todo-Poderoso tem que estar com você. Aí o milagre acontece. Oh, aleluia! As pessoas veem e glorificam o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente. Josué capítulo 3 encerrado. Compartilhe o link, deixa o joinha, irmãos. Nos ajude a fazer essa obra para que possamos juntos ganhar almas para o reino dos céus. A paz do Senhor Jesus.